É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Tudo bem? Estamos começando mais um programa Pergunte ao Doutor, apresentado por mim, Rodrigo Baio, aqui na nossa Vale TV. Nos acompanhe pelas plataformas digitais ou canal 6 e 14 da NET. Hoje, no programa, eu vou quebrar o protocolo, ou o paradigma, ou o que for a palavra assim que possa se assemelhar. O meu convidado hoje é muito próximo a mim, é um irmão de trabalho, é uma pessoa que a gente compartilha experiências com cirurgias tanto simples quanto graves, há 10 anos juntos já, como uma equipe. Mas nós não vamos falar sobre otorrino hoje. Hoje nós vamos falar sobre as relações profissionais, um assunto que nos prende um pouco a atenção, porque as relações, o nosso emocional está muito relacionado ao nosso bem-estar e ao nosso viver. E a gente geralmente não pensa no outro lado, para ver como são e como o médico se sente nesse seu dia a dia envolvido com os pacientes. Então, apresento a vocês o meu convidado, meu colega, otorrinolaringologista, professor da PUC, do Serviço de Gineologia de Porto Alegre, Dr. Eduardo Miller Agnes. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Rodrigo. É um prazer aqui estar contigo, cara. Então, nós vamos começar a nossa conversa, Eduardo. O assunto é assim, bem específico, relacionado a amizades. Até botei aqui as perguntas, o pessoal não fique chateado aqui para nós termos um segmento, porque é um assunto que foge do nosso dia a dia. Nós geralmente falamos de tumores nasais, de sinusites, e não é isso que nós vamos fazer agora. Então, a primeira pergunta que está listada aqui, por que ou como a amizade pode ajudar nós, pessoas, e principalmente nós, médicos, sermos melhores tecnicamente na nossa profissão? Bom, eu não tenho nenhuma dúvida de que no trabalho de qualquer pessoa, não só dos médicos, construir uma relação de respeito e amizade é bom para todo mundo, né? Eu acho que onde a gente trabalha num ambiente que a gente se sente saudável, assim, feliz, onde tem um clima legal, o rendimento melhora, né? E como que a amizade pode ter um papel nisso? Então, a experiência que eu tenho contigo, né, Rodrigo, só vou te corrigir na tua introdução, já fazem mais do que 10 anos que a gente trabalha junto. Passa rápido, né? Passa rápido. Passa muito rápido e é toda semana junto, Toda semana, já há mais de 10 anos. Então, como foi para nós, né? A nossa amizade, ela começou, talvez para uns ao acaso, podem entender assim, mas ela começou com nós, casualmente, sentando um ao lado do outro num avião, com destino a um dos melhores congressos aí de rinologia do Brasil. E aí a gente se conheceu naquele momento pessoalmente, só sabia o nome um do outro, mas nunca havíamos nos encontrado. E a partir dali a gente combinou de fazer uma cirurgia juntos, né? Era uma cirurgia que tinha uma complexidade um pouco mais alta. À época a gente não tinha a experiência que a gente tem hoje. E com certeza, para mim, aquela primeira cirurgia foi o start dessa amizade, onde, com a tua disponibilidade ali de ajudar nessa cirurgia, a gente pôde fazer um caso que talvez há tempos atrás eu não faria sozinho. Acho que ao longo desses anos esses casos foram se sucedendo, então a nossa amizade no trabalho, a relação profícua, né, onde um tentava sempre ajudar o outro, nos fez encarar casos que talvez sozinho a gente não fosse encarar, e a experiência que um tinha foi somando com a do outro. Então, assim, a gente tem o mesmo propósito numa cirurgia, né? Às vezes tem um ponto de vista em algumas situações que surgem ao longo de cirurgias adversas, assim, ou mais complexas, soluções às vezes um pouco diferentes, mas no fim das contas o denominador comum é o que interessa, né? Que é o resultado melhor para o paciente. Então, talvez sozinho eu levasse
20 anos para ter a experiência que eu tenho hoje em 15 anos, ou levasse 30 anos, porque os casos vão se somando, então quanto mais casos, mais situações distintas, sem dúvida nenhuma, a nossa parceria, que acaba extrapolando, né, a sala cirúrgica, ela vai muito além da profissão, ela se reflete num crescimento, acho que para ambos os profissionais e para toda a equipe, né, não só a amizade entre nós, mas o clima que a gente cria na sala cirúrgica, com os funcionários, a amizade com o anestesista, instrumentador, o pessoal do hospital como um todo, isso se reflete, eu acho que no crescimento profissional para todos, né. Eu vou falar uma coisa engraçada, até para deixar o Eduardo mais confortável. Essa nossa conversa se chama Insaliências, porque eu estava ao vivo com ele falando sobre esse assunto, que fomos convidados para falar numa rádio um dia, e eu falei a palavra insaliências. Eu não sei se eu tinha... E eu continuei sério falando insaliências, porque o Eduardo estava louco para rir e eu não podia voltar atrás, e nós estávamos falando ao vivo. Então, essa nossa conversa se chama Insaliências, né, da vida. Por aí. Nós já conversamos sobre isso na rádio, e esse assunto eu trouxe porque foi muito legal conversar sobre relacionamentos entre pessoas, sobre amizades e parcerias. Então, o Eduardo falou basicamente como é que a gente começou a trabalhar junto aí, e não é um programa que estou falando de mim, Rodrigo, não é um programa que nós estamos falando de Eduardo, nós estamos falando hoje sobre pessoas. Eu não quis trazer um psiquiatra, um psicólogo hoje aqui para falar sobre relacionamentos. Já trouxe no primeiro programa sobre relacionamentos de casal. Agora nós estamos falando sobre relacionamentos da vida adulta, sobre relacionamentos laborais, laborativos, e o que a gente ganha com isso? Esse programa não é só na medicina, esse programa é para ti no teu trabalho, as amizades do teu trabalho, o teu ciclo de amigos que consegue abrir a partir disso, e como um alerta, né? A importância de amigos próximos para a gente poder viver e crescer junto. Já vou tocar uma pergunta então. Como nasce uma parceria profissional forte e quem ganha com ela? Tu já respondeu antes, mas agora vamos falar específico. Acho que ela nasce e se constrói na base, basicamente, do respeito, né, da resiliência também, a gente saber se adaptar às outras pessoas. Então, muitas vezes, em determinados trabalhos, a pessoa não tem a escolha de com quem vai trabalhar. Às vezes, as situações colocam colegas de profissão no mesmo trabalho, sem ser uma escolha espontânea das partes, né? Então, eu acho que até às vezes as pessoas me perguntam, né? Porque eu e o Rodrigo, a gente em alguns aspectos a gente é muito diferente, em outros a gente é muito parecido, e talvez esses aspectos que a gente é parecido, que nos aproximaram, mas o que nos faz diferentes, assim, externamente, talvez seja o que mais faça um ajudar o outro a crescer, né? Então, não só na parte profissional, mas até na vida pessoal, um ajuda o outro. O Rodrigo um cara um pouco mais despojado, eu sou um pouco mais formal, de certa forma ele tenta me ajudar a ficar um pouquinho mais informal, eu tento ajudá-la em algumas situações a ser um pouco mais formal, sem perder a sua essência, mas fundamentalmente assim, a gente se ajudando, né? Um quer o bem do outro. Eu acho que nas relações humanas a gente tem que sempre ter muita empatia, se colocar no lugar do outro, entender o outro, não querer mudar a essência do outro, mas na medida do possível, quando a gente gosta de uma pessoa, quer construir uma relação fraterna, aí, sempre procurar ajudar a pessoa. Como eu e o Rodrigo já falamos em algumas situações aí, né? O amigo não é aquele que bate palma para tudo, é aquele que também nos escuta muito e que, quando tem alguma situação em que acha que o amigo possa melhorar ou mudar um pouco o seu modo de ser ou de se comportar, salientar, né? As críticas construtivas sempre nos engrandecem. Então, acho que a relação de amizade, ela surge quando as partes querem o bem comum, assim, né? Basicamente isso, acho. Eu acho que as relações atualmente, elas têm ficado mais, assim, unidas entre as especialidades do que há tempos passados. Eu acho que pela pouca quantidade de formação médica dos especialistas em cada das suas áreas, existia uma palavra errônea, mas talvez a certa, sobre o estrelismo da pessoa, né? A pessoa queria brilhar mais para poder talvez se destacar mais. E a gente, com o passar do tempo, tem percebido, até acho no hospital, esse período que a gente está trabalhando, como médicos têm operado com outros médicos juntos. Não só por uma obrigação de ter auxiliares,
Mas a gente vê nos Instagrams as fotos deles comemorando mais frequentes, churrascos, jantas, almoços com o pessoal da sua equipe. Eu noto que isso, na minha opinião, tem aumentado a parceria como amizade. Qual a tua opinião sobre isso? Não, eu vejo, acho da mesma maneira, Rodrigo. Eu vejo da mesma maneira. A medicina ela tem avançado do ponto de vista técnico e tecnológico de uma forma exponencial, né? Então, assim, hoje a gente vê as pessoas se super especializando e à medida que isso vai acontecendo, a complexidade dos casos vai aumentando, sempre ajuda muito ter um colega, especialmente em cirurgias complexas, né? A gente tem que ter decisões transoperatórias onde as experiências se somam. Então, quem ganha, sobretudo, é o paciente, né? Quando a gente tem uma situação de uma cirurgia difícil, ou até na vida, né, uma situação difícil que a gente tem que resolver, claro que, como tu falaste antes, às vezes tem um profissional preparado para te dar conselhos ou te orientar na forma de se organizar na vida, mas um amigo muitas vezes pode ajudar bastante também nessas decisões. E na nossa profissão, sem dúvida, a experiência somada vai em prol do paciente, o benefício dele, né, sobretudo. Lembrando para vocês, como a gente não está falando sobre medicina, nós estamos falando sobre amizades, relacionamentos. O amigo não é aquele que te dá tapinha nas costas e te passa a mão na cabeça. O amigo é aquele cara que te faz refletir, que te fala palavras duras quando precisa. E tu não precisa gostar, mas tu tem que saber que esse cara é teu amigo. E muitas vezes eu considero na medicina, Eduardo, que a gente tem que ser um amigo para o paciente. Falar a verdade. E a gente sabe, na nossa especialidade, que muitas vezes tu quer ser amigo dos pais para passar uma informação ou até da pessoa e eles não querem escutar aquilo que tu quer falar, mas a verdade precisa sempre ser dita, né? Tu tem esse mesmo ponto de vista ou tu acha que a gente pode dar uma voltinha, mesmo que sendo amigo, tentar dar a volta para falar mais leve o que a pessoa precisa ouvir? Não, eu entendo da mesma maneira, assim, sobretudo a relação de amizade e a relação médico-paciente ou médico e família, ela é calcada na confiança, né? Então, o paciente, ele por mais que às vezes não goste de ouvir algumas verdades, eventualmente alguns riscos de procedimentos mais complexos, ele se sente mais seguro quando se é dito sempre a verdade, né? Então, acho que a amizade, a relação que a gente tem que ter com o paciente e a família, sobretudo, é de confiança, e a amizade é calcada também na confiança, né? Eu concordo contigo plenamente. Eu sei que tu teve na tua formação colegas. Foi o que tu falaste antes, que nem sempre a gente trabalha com quem a gente quer. Literalmente é isso. E uma das coisas mais difíceis nas nossas relações atualmente é que cada um tem a sua verdade. Eu acho que a minha verdade é essa, tu acha que é tua. E quando tu é imposto a trabalhar num meio com outras pessoas que tu não quer nem saber da verdade deles, eu acho que isso acaba sendo como é que eu posso dizer assim, um empecilho no crescimento do trabalho daquela equipe. Coloca aqui como é que tu acha das relações, amizades e trabalho em equipe, as dificuldades para isso. Bom, quem estuda comportamento e perfis de pessoas, assim, né, sabe que existem, grosseiramente se fala em 4 perfis, assim, né, pessoas mais dominantes, influentes, né, analíticas e tal. Então, eu acho que a gente tem que sempre tentar focar no benefício final, no resultado do trabalho e tentar sempre respeitar os limites ali, sempre no limite do respeito, as características de cada pessoa da equipe. E quando a gente encontra alguma dificuldade ou alguém está, vamos dizer, desarmonizando a equipe, né, acho que a gente tem que ser muito franco e chamar a pessoa assim, olha, não está me incomodando a tua postura, não sei se é algo comigo, mas vamos tentar focar no resultado do nosso trabalho, vamos cada um dar o seu melhor, vamos respeitar o espaço. E eu acho que é importante sempre a gente expor o que está nos causando desconforto, porque muitas vezes a gente não expõe, e não expor faz mais mal para a pessoa
do que para o outro, né? Às vezes o outro nem sabe que está causando uma desarmonia e talvez ele possa melhorar se a coisa for às claras, assim, né? Com maturidade, se dizer o desconforto que está ou a dificuldade que está trazendo para a equipe, né? Eu acho que de forma educada e construtiva sempre é válido, né? Isso não só para a medicina, Não, né? Nós estamos falando de todas as profissões. Todas as profissões. Fábrica, escritórios, tu não precisa gostar da pessoa, mas se tu tá ali para aquele propósito, que todos remem para o mesmo lado, né? Então, por mais difícil que seja para o seu ego, para o seu entendimento, para a sua compreensão, faça o esforcinho para que esse barco todos remem juntos, para que chegue logo no destino final, porque é difícil, gente, trabalhar em desarmonia, né? Sem dúvida. As insaliências do trabalho. Gente, vou chamar agora o nosso comercial para o nosso apoiador master. Voltaremos em breve. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Então, voltando, depois do nosso apoio aí, do nosso comercial, com o colega, compadre, otorrinolaringologista Eduardo Anhesa. Eduardo, vamos falar então, a gente está falando muito sobre amizades, as pessoas podem dizer, nossa, que maluco esses dois hoje falando sobre amizades. Mas é isso aí, gente, a gente tem que viver com elos, e os elos que nos unem, que nos levam para frente e que tocam a nossa vida. Então, esse programa hoje nós estamos falando sobre realmente amizades. E, Eduardo, fala aí, não seria só eu falando, extrapolando a medicina sobre o ciclo de amizades, a gente falou das importâncias, né? Mas fala um pouquinho sobre os que vão, os que vêm, os que voltam, os que ficaram. Não, o que eu noto, Gostou, assim, né? eu sou uma pessoa que tenho muitos amigos, sempre fui amigueiro, vamos chamar assim, né? Acho que a amizade colore nossa vida aí, nos dá alegria. Ela é despretensiosa, assim, né? A gente cria vínculos com pessoas por afinidades, mas acaba que as pessoas vão nos enriquecendo com experiências, com cultura na profissão, fora dela, né? Entretenimento, afinal de contas, a nossa vida não é só trabalhar também, é curtir bons momentos, e as boas amizades, elas vão mudando ao longo da vida, né? A gente vai mudando, então, às vezes tem um grande amigo na escola, a gente segue para a vida adulta, vai se transformando em como vê a vida, alguns amigos ficam lá na memória, outros a gente vai levando, outros entram, alguns saem, ao longo da vida eu noto que eu tenho talvez uma quantidade grande de amigos, mas os mais assim de fé vão ficando uma quantidade menor, mas do ponto de vista qualitativo cada vez melhor, né? Então são fases da vida, a gente vai estar sempre construindo relações e amizades, acho que é assim mesmo, né? É importante manter as amizades e ter novas amizades, né, Eduardo? A gente que vive na medicina, a gente vive muito num eixo fechado. Uma bolha, né? Uma bolha, né? Família, consultório, cirurgia, para nós e para quem não faz cirurgia, família, e assim fica. A gente tem que ampliar isso aí, fazer amigos na academia, fazer amigos de amigos, fazer amigos de amigos, porque essa bolha que a gente vive é complicado, às vezes, ter novas amizades. E sobre o importante de tu ter novas culturas, né? Conversar com gente que não faz o que a gente faz. Claro. Pô, isso aí é uma coisa muito importante, tu ter novos amigos com outros ramos, né, de vida, Claro. que só te enriquece. Mais cultura, mais conhecimento. Não, é que nem tu disseste antes, né, da criar uma relação de amizade com os pacientes também, né? Olha que legal, ontem mesmo eu operei um rapaz, adulto jovem, um rapaz aí de 20 e poucos anos, que o Rodrigo sabe aí que das coisas que eu gosto de fazer fora da medicina é ler, né, leitura variada. E no momento eu estava lendo sobre um tema mais específico de investimentos, essas coisas assim, e atendi um rapaz que o cara manja tudo disso, né? Então a consulta extrapolou o interesse ali da doença dele, do caso
que ele precisava operar, e a gente vai criando vínculos, né? A nossa consulta ela não fica restrita só a saber da doença, mas falar um pouco da vida do paciente. Claro que uma pessoa que talvez não frequenta a minha casa, não tem uma amizade mais íntima, mas por que não a gente trocar experiências e ideias também com os pacientes ali, né? Mas os pacientes são naquele momento ali. Eles podem ser teus amigos. Atualmente eu tenho muitos pacientes que são amigos. Ou pessoas que viraram amigo primeiro para depois começar a consultar comigo. E provavelmente para ti também, te conheceram em aniversário dos filhos e depois vêm a ti e se tornam amigos sem pretensão, amizade. Tem que cuidar com isso também, com certeza, né? Porque com muitas, entre aspas, amizades nascem com pretensões, segundo os interesses. Mas normalmente são as que não duram tanto daí, né? Porque para ti acontece. Falar exemplo teu. Quantos ligam lá para o teu consultório dizendo que querem consulta e são teus amigos? Pois é, essa é uma brincadeira Todo dia! Uma brincadeira que a gente faz, né? Que o cara que liga pro consultório dizendo que é amigo tem que perguntar se ele sabe onde tu mora e já foi na tua casa, né? Se o cara não foi na tua casa, ele não é tão amigo assim, né? É conhecido. Rodrigo? É conhecido, exatamente. Como a gente vive em cidades pequenas, né? O Eduardo Otorrino e São Leopoldo, eu aqui, e que talvez isso fez a nossa força de juntar cidades diferentes e conseguir trazer para as cirurgias 2 cidades num mesmo intuito, que juntou bastante, mas por sermos cidades pequenas, muitas pessoas nos conhecem. Muito. Tu vai no mercado, alguém te conhece. Tu vai na padaria, alguém te conhece. Né? Foi teu colega. Fui teu colega, o cara já estudou em vários colégios. E assim é. Então, eu acho que as amizades têm que ser profícuas em busca da felicidade de ambos os lados. Amigo quer ver feliz o outro amigo. Sem dúvida. Eduardo, fala um pouquinho então sobre reciprocidade das amizades, porque só estou eu falando, parece, mas a intenção é que as pessoas abram a cabeça e construam suas amizades, invistam nos seus amigos. Isso é importante, isso faz parte das relações humanas. A gente vê desde a infância, né, como os amigos são importantes, né? A gente vê nos nossos filhos, né, Rodrigo? Eles ficam tão felizes, às vezes, quando um coleguinha pode, fora do horário de escola, ir na casa, um dormir na casa do outro, né? Então, as memórias vão sendo construídas através dessas relações aí, né, entre os amigos, e é o que vai ficar na nossa vida, né, as nossas vivências, né? Nós temos uma relação muito boa, eu não falei para vocês, a esposa do Eduardo, eu trabalho com o grupo dos anestesistas aqui no Vomburo, mas em muitas cirurgias grandes, a esposa dele é a nossa anestesista. E aí a gente criou uma relação, daí ultrapassa a amizade, daí vira familiar, daí às vezes tu fica bravo, tu não quer ver o outro na frente, né? Outro dia tá se abraçando já, e para ver como as amizades se tornam relações, acho que dá para dizer fraternais até. Com certeza. Vira vínculo familiar, a pessoa que não nasceu do sangue teu, tu olha para a pessoa, tu não precisa falar. Tem uma frase que diz que os grandes amigos são os parentes que a gente escolhe, né? Então, no caso, eu e o Rodrigo somos compadres, né? Eu sou padrinho da filha dele. Então, isso é uma escolha, né? Não é uma coisa que se herda ou vem de sangue, né? É uma relação que se escolhe ter, né? Então, assim, não vou ficar só batendo no assunto amizade. Esse programa foi um alerta até então aqui para falar sobre amizades, mas agora eu vou falar sobre otorrinolaringologia. Não adianta trazer aqui o professor da PUC para falar só sobre, meu amiguinho. Daí fica até engraçado o assunto, né? Eduardo, conta um pouquinho então aí do intuito, da tua visão agora de doenças rinocinusais e sobre esse novo boom de mercadológico sobre rinoplastia. Os caras só, ultimamente, tu olha os teus amigos antigos otorrino, cara, todos rinoplastia. Tua observação de somar uma especialização a mais de seios da face e sinusites e base de crânio com a rinoplastia, e o que tu vê daqui para frente? Eu acho que a medicina vem sofrendo aí um processo de transformação, né? As redes sociais entraram, isso é uma coisa que não tem como lutar contra, né? Entraram muito fortes na divulgação do trabalho médico. O que eu vejo é que a gente constrói, né, na área, especialmente no tratamento de doenças, né, e doenças de maior complexidade, como a gente trabalha, muitas vezes o paciente vem referenciado por colegas, né, ou a gente faz parcerias, como a gente opera há alguns anos já com neurocirurgiões. Então, o paciente é uma demanda praticamente espontânea nas doenças, né,
e eu vejo que nessa parte estética talvez ela se sobressaia, como a gente vendo mais colegas fazendo, também porque é uma área que há uma necessidade de um marketing mais forte de se divulgar o trabalho, né? Então, digamos que um paciente com uma doença mais complexa de seios da face ou base de crânio, a gente praticamente não precisa divulgar esse trabalho porque são poucos que fazem, os neuros vão acabar nos procurando, então a gente não tem que ir em busca desse paciente. Na cirurgia estética, há um apelo maior do marketing, né? A gente precisa... Da venda dos resultados. Exatamente, tu precisa se expor mais, né? E é uma preocupação que a gente tem sempre, né, Rodrigo? Eu já comentei isso contigo. Lamentavelmente, mesmo que a pessoa não goste, ela precisa de alguma forma divulgar, porque senão a gente vê que às vezes um paciente pode ir num colega, às vezes talvez com menos experiência ou com resultados não tão bons, mas que vende melhor o resultado. Então acaba que o profissional acaba tendo que divulgar esse trabalho, né? Mas há quem goste e quem não gosta da rede social, só que inevitavelmente, de alguma maneira, tem que se entrar nessa, né? Então, tu falou indiretamente para o pessoal aí, para pesquisar com quem tu vai fazer uma rinoplastia, porque tu não quis dizer isso, mas tu disse. Eu acho que em todas as cirurgias, os resultados, pessoas que operaram, as qualificações da pessoa, se realmente aquela pessoa que está vendendo aquilo na internet, ele é especialista naquilo. Eu acho que em tudo, né, Rodrigo? Eu entendo que em todas as cirurgias, eu até às vezes me surpreendo coletando história de paciente, né, de cirurgias prévias. Às vezes a pessoa foi operada ou fez uma cesárea e não sabe o nome do obstetra do filho, né? Então é uma coisa que me preocupa. Eu acho que toda a escolha profissional deveria ser isso até para uma consulta, né? Mas uma cirurgia, num atendimento médico, a gente ter a referência de com quem a gente está sendo atendido, quem vai nos operar, eu acho indispensável, né? Não só numa cirurgia estética, em qualquer procedimento, né? Concordo e aplico plenamente contigo isso aí no meu dia a dia também, cara. A gente vai lá, faz uma anestesia, tu não sabe quem te anestesiou. Tu sabe que tu operou, tu não sabe o que tu fez. Bom, só um pouquinho. O que está acontecendo, né? Tu está dando tua vida para alguém, confiando em alguém que tu não conhece. Isso, e conhecer a pessoa presencialmente também, né? Ter uma questão da empatia. Às vezes não é uma questão necessariamente só técnica, mas uma questão também de ter confiança, né? Ver o trabalho da pessoa, ter referências, né? Porque a experiência é uma coisa também que ela só vem com o tempo, mas é importante que a gente busque isso, especialmente em tratamentos de maior risco, né? Está falando de tipo de tratamento de maior risco da nossa área ou de outras? Não, de todas as áreas, né, Rodrigo? Acho que em tudo, né? A gente vai fazer a nossa casa, a gente quer um bom profissional na arquitetura, na parte da engenharia, na parte elétrica. Então, às vezes, ter referência, indicação, né? Ver quem é o profissional, para a gente, quando a gente, que nem, sei lá, em diversas esferas, né? Tu vai entregar o teu filho numa escola, saber qual é a escola, quem são os professores, como é que é a estrutura, né? E não ir simplesmente por uma propaganda, uma mídia necessariamente, né? A mídia vende, né? Esse é o grande canal, por isso tem que prestar atenção e saber a fonte, como é que eu posso te dizer, a fonte... a veracidade daquilo, né? Não só o que aparenta, né? A mídia é ótima, né? Ela tem o seu papel, mas especialmente a gente se certificar, né, de se tudo aquilo que está sendo vendido é entregue também, né? Eduardo, nosso papo já está chegando ao fim, o negócio passa rápido, espero que vocês tenham refletido. Hoje é um programa de reflexão, né, sobre valorizar novas e velhas amizades. Antes de falar o @ do Eduardo aqui, para seguirem ele, muito obrigado pela paciência. Eu quero deixar um obrigado aos amigos então da Capotaco, que me mandaram o sapato para ficar mais elegante aqui, e as palavras são tuas. Não, gostaria de agradecer o convite do Rodrigo, né? Um convite irrecusável, não tenho como dizer não para ele, né? Embora eu não tenha tanta familiaridade com câmeras e mídia. Mas esse que é o negócio, falar coisas que a gente não faz todo dia. Exatamente. Te trazer para isso. E espero que possa ter ajudado de alguma maneira as pessoas a refletir, a valorizar. Acho que no fim desse programa nada custa a gente de repente mandar uma mensagem para um amigo que a gente não vê há algum tempo, né? Dizer que a gente
lembrou dele hoje e como a amizade é importante mesmo, às vezes a distância, a gente fica um tempo sem ver alguns amigos, não tenho o privilégio, às vezes, de ver toda semana, mas valorizar as amizades, a amizade dentro da profissão, né? Porque quando a gente ajuda os outros, a gente acaba crescendo junto. Eu acho que tem uma frase que eu gosto de dizer lá para os residentes na PUC, que a gente trabalha numa equipe, né? E que a força de uma corrente, ela se dá pelo elo mais fraco. Então, quanto mais a gente ajuda a crescer quem está à nossa volta, mais a equipe cresce. Fica. Exatamente. Eduardo, teu arroba, para quem quiser mandar perguntas sobre otorrinolaringologia, sobre rinoplastia, se quiserem te seguir. É Edu Anez, Edu A-N-E-Z, né, no Instagram. Então, fiquem à vontade, eu estou à disposição. Aqui em Novo Hamburgo, quem quiser procurar aí o Rodrigo, sabe que está muito bem servido de um colega aí, e que em cirurgias complexas a gente vai estar junto e vice-versa, né? Os pacientes que me procuram... Goste ou não goste de mim. Exatamente. Ou vice-versa, estaremos juntos. E quem me procura em São Leopoldo, nessas cirurgias maiores, aí, a gente não faz todas as cirurgias, obviamente, junto, porque é um volume grande, mas nessas cirurgias mais complexas a gente sempre procura um estar apoiando o outro aí. Gente, mande suas dúvidas, perguntas para crescermos juntos na qualidade do programa. Eu agradeço pela atenção e tchau, tchau. Até o próximo.